Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Olha, eu acho que essa é a demissão mais estilo brasileirão que eu vi na minha vida na Premier League. Nuno Espírito Santo demitido do Nottingham Forest por desavenças com o proprietário do clube, o Marinakis, que é o grego grandão, né, que foi lá cobrar o Nuno Espírito Santo pessoalmente no campo, na antepenúltima rodada da última Premier League, né, o Nottingham Forest, porque assim, o Nottingham Forest estava começando a cair de produção. E aí começou a entrar assim, uma chance deles não irem para a Champions, o que eventualmente aconteceu, né? E aí foi cobrar, né? O time passou quase a segundo turno inteiro no top 4, aí nas rodadas finais o time estava caindo de produção, né? E não adiantou nada, né? A realidade é que isso não estava tanto no Espírito Santo, e sim no elenco do time que não era o melhor, né? Tipo, dos times que brigavam ali pelo top 4, né? No caso era Manchester City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest. Era fácil que o Nottingham Forest, o pior elenco dos 5, né? Mas a verdade é que o cara deveria estar achando igual esses diretores de futebol aí no Brasil. Não, o elenco é maravilhoso, né? Você que não está extraindo tudo dele, é igual o Fortaleza, né? O Vojvoda não está extraindo nada desse elenco. Vou colocar o Renato Paiva e vai melhorar. Assim, é desse tipo, né? E aí acontece que mesmo conseguindo classificação para a Europa League, era para ser Conference, né? Mas por causa da questão de Crystal Palace e Lyon teriam o mesmo proprietário, o Lyon está em dificuldades financeiras, o John Textor lá, a diretoria que é proprietária dos clubes, escolheu dar ao Lyon a vaga Europa League para ganhar mais dinheiro da UEFA. Aí o Crystal Palace foi para a Conference, com isso o Nottingham foi promovido à Europa League, né? E assim, a gente tem o time indo para a Europa League, ainda tem um bom elenco, apesar de ter perdido aí o Elanga, e a resposta do proprietário do clube é demitir o Nuno Espírito Santo por causa do ego enorme que ele tem, entende? Ah, porque ele não conquistou a vaga Champions na última temporada. Esse não pode ser o motivo. Um time que lutou para não cair e não caiu por causa do Nuno Espírito Santo. O time estava sendo treinado pelo Steve Cooper, uma temporada e 2/3 de outra, né? Foi um trabalho horroroso do Steve Cooper. Assim, pelo menos na Premier League, acho que ele estava até antes, né? Lá também na Championship. O trabalho do cara era horroroso. Assim, um cara muito fraco para o nível de Premier League. Chegou o Nuno Espírito Santo. O Nottingham Forest punido com a dedução de 4 pontos, porque contratou tanto que violou as regras de fair play da Premier League, e ele manteve o time na primeira divisão. Foi muito mérito dele, até porque ele achou um elenco no meio de tanto jogador, de um time tão inchado. E nessa última temporada, o Nottingham Forest foi uma defesa extremamente sólida, um time que contra-atacava muito bem, era um time que surpreendeu, mesmo com pouca posse de bola, era eficaz, efetivo. E assim, ter terminado em sétimo, gente, é um negócio, mais de 60 pontos, classificação para competição continental, gente. Isso é um negócio surreal. Que a gente tem que entender. Eu sei que o Nottingham Forest é um time que criou uma áurea por aquilo que aconteceu nos anos 80. Vai lembrar? Nos anos 80, para quem não sabe, gente, o Nottingham Forest é bicampeão da Champions League. Ele fez isso em sequência. Não, eu acho que foi 81 e 82. Porque assim, na década de 80, teve um técnico chamado Brian Clough que treinou o Nottingham Forest e absolutamente do nada o cara conseguiu treinar o time de tal maneira que eles ganharam 2 Champions em sequências, ganharam o campeonato inglês. Não era porque o time fez investimentos gigantes, era o melhor time da Europa. Não era. Assim, foi um time que surgiu do nada e conseguiu ganhar 2 vezes o maior título possível para um clube, né? Tipo, na Europa. E aí ganhou o campeonato inglês, a Premier League começa a partir dos anos 90. E assim, o cara por anos manteve o Nottingham Forest brigando lá em cima, até que ele também teve problema de alcoolismo, aí o Nottingham Forest foi caindo, né? Mas ele nunca foi um clube rico. O Nottingham Forest nunca foi um clube de primeira prateleira. Ele teve um momento estelar, conseguindo ganhar 2 Champions que o Arsenal nunca ganhou, que o Tottenham não ganhou, etc. Mas a questão é, aquilo não é a regra do clube. A regra do clube foi um clube que passou boa parte desse milênio dos anos 2000 na segunda divisão. Aí agora que volta para a primeira divisão, sobe para ficar 2 anos, consegue classificação a vagas continentais, o time começa a brigar um pouco mais na parte de cima da tabela, vão demitir o técnico, que é o maior responsável por tal sucesso, né? Então, assim, qual é a lógica, gente? Eu entendi isso, qual é a lógica? Ego de dono de clube? E aí, para completar a notícia, porque não basta demitir o Nuno Espírito Santo, no melhor trabalho que eu acho que ele fazia na carreira dele, acho que esse trabalho até melhor do que ele fez no Wolverhampton, né? Porque assim, os 2 outros trabalhos do Nuno que eu tenho ciência, né? Ele tem outros trabalhos antes do Wolverhampton, né? Mas eu acho o trabalho dele no Tottenham ruim, foi muito curto, nem teve tempo de se recuperar. E o trabalho na Al-Ittihad foi ruim também, lá no futebol do Oriente Médio. Mas a questão é, não basta apenas demitir o cara que está fazendo um bom trabalho. Eles estão cogitando contratar o Ange Postecoglou. O Ange Postecoglou é o favorito a assumir o Nottingham Forest. Um cara
que deixou o Tottenham em 17º. Péssimo sétimo. Essa é a melhor maneira de colocar. Péssimo sétimo. Esse cara é quem eles estão considerando. Ah, Lucas, quem ganhou a Europa League e o Nottingham Forest está na Europa League. Olha, gente, quem ganhou a Europa League? Quem que estava na final da Europa League contra o Tottenham? Quem? O United do Mourinho. Olha o United do Mourinho jogando. A Europa League não vem mais clube da Champions. Virou uma competição mais acessível, entende? Acabou ali que, pelo desbalanceamento que ficou a Europa League, quando vem time da Champions, aí vem time mais pedreira para eles conseguirem vencer, né? Eu não acho que eles ganhariam se tivesse time da Champions indo para a Europa League, mas o novo formato mudou, né? Agora, o nível da Europa League caiu, etc. Não é como se o Tottenham tivesse jogado um futebol maravilhoso, incrível. Até a campanha na Europa League foi regular, mas lá eles conseguiram jogar bem, parabéns, né? Mas assim, não dá para você usar isso como régua, ainda mais quando você vê o time jogando na Premier League. 23 derrotas, time com mais derrotas a continuar na Premier League, né? Tipo, a pior campanha de um time que não foi rebaixado é o clube Big Six. Cara, como pode isso, né? Esse cara, com o Tottenham, que é um elenco bom, o Tottenham não é um elenco ruim, tá melhor agora nessa temporada, que a janela foi maravilhosa. João Palhinha, Mohamed Kudus, Xavi Simons, né? Mas esse Tottenham, que era um elenco bom, não à toa foi campeão da Europa League, não seria sem um elenco bom, porque foi com o Ange, né? Esse Tottenham ele conseguiu quase rebaixar o time, 17º. Só não rebaixou porque a concorrência pelo rebaixamento foi desleal. Lá, o Ipswich Town, o Leicester, o Southampton. Esse cara que ele está considerando para substituir o Nuno Espírito Santo. Tipo, o Tottenham ficou mais de 20 pontos atrás do Nottingham Forest. Cara, mais de 20. O elenco é melhor do que o do Nottingham Forest. Aí vai ser esse time que ataca sem nenhum tipo de freio, né? Aí vai ficar com a defesa desprotegida, linhas altas que não funcionam. Olha, que decisão. Olha, uma das piores decisões. Se for mesmo hoje o Postecoglou, vai ser, acho que vai ser uma das piores trocas que eu já vi. Aquele meme lá de você trocar. Não, olha que eu tô valorizando demais no Espírito Santo. Nem sou tão fã dele assim, mas é o meme do MacBook pelo macarrão, né? Porque convenhamos, né? Não faz o menor sentido. Tem outras alternativas, tipo, algumas eu acho até ok. Brandon Rodgers, legal, né? Aí fala até do Mourinho. Eu não gosto da ideia do Mourinho em pleno 2025. Acho que já deu, né? Mas antes ele que o Postecoglou, sinceramente. Mas eu acredito que o Mourinho ganha a Europa League. Dele eu não duvido, não. O cara é copeiro, principalmente quando se fala de mata-mata, né? Mas a verdade é que, assim, não faz o menor sentido essa troca. Mas é aí que a gente vê, né? O sentido tá no ego de um dono que se acha dono da verdade, que coloca o ego dele acima dos resultados do clube, né? Um clube que precisa, obviamente, assim, de um bom técnico para conseguir resultados, para conseguir render, e no final o cara vai lá e faz essa situação inacreditável, né? É realmente surreal o que está passando no Nottingham Forest. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.